Olá, tudo bem? Bom, hoje nós começamos o conteúdo chamado cinemática vetorial, tá? Então, o que eu vou apresentar para vocês a partir de agora é o tratamento vetorial, né, da cinemática. Lembrando que a cinemática, né, a cinemática é o estudo do movimento dos corpos, sem se importar com as suas causas, tá? Então a cinemática trata de grandezas como posição, deslocamento, velocidade, aceleração, tá? Todas aquelas grandezas que nós já vimos, né, com o nome ali de escalar. Então a gente viu lá o deslocamento escalar, a velocidade escalar média, a velocidade escalar instantânea, a aceleração escalar. Então, como assim? Por que tem esse nome escalar, né? Essas grandezas que nós tratamos na cinemática escalar, na verdade, são grandezas vetoriais. Ou seja, elas possuem, além de um valor numérico, direção e sentido. Né? Por exemplo, se eu falar que o meu deslocamento da escola até a minha casa é de 4 quilômetros, isso não vai dizer para vocês qual é o caminho que eu pego, qual a direção que eu pego, onde está a minha casa em relação ao colégio. Né? Eu preciso de mais informações. Por isso que o deslocamento, assim como a posição, a velocidade e a aceleração, são grandezas ditas vetoriais. Tá? O tratamento vetorial ele tem a importância de poder trabalhar, por exemplo, com movimentos que ocorrem em duas ou três dimensões. Né? Um exemplo é o movimento de uma mosca numa sala, o movimento de um barco sobre o mar, né? Aqui temos o exemplo da lancha andando sobre o mar. Então nota que esse tipo de movimento não tem limitação. A lancha não tem necessariamente que seguir uma determinada trajetória, ela pode seguir a trajetória que ela quiser. O piloto aqui pode virar a lancha, né, mudar a direção na hora que ele quiser para a direção que ele quiser. Então ele tem uma total liberdade de movimento aqui, no caso em duas dimensões. Se eu pegasse um avião, né, o caso de um avião caça, por exemplo, além das duas dimensões, né, que seria comprimento e largura, você também teria a altitude, né? Então o avião também pode mudar a sua altitude em relação ao solo, é uma terceira dimensão. Tá? Então o tratamento vetorial vai permitir para a gente analisar esse tipo de movimento que acontece em duas ou três dimensões. Mas para fazer um paralelo, para vocês entenderem melhor, né, quais são as diferenças do tratamento vetorial para o tratamento escalar, eu acho que vale a pena a gente relembrar como que a gente fazia a análise do movimento lá na cinemática escalar. Deixa eu pegar aqui uma imagem. Então vamos lembrar, né? Na cinemática escalar, deixa eu colocar aqui, cinemática escalar. Pera aí. Na cinemática escalar, os movimentos acontecem em uma dimensão. Né? Movimentos acontecem em uma dimensão. Por exemplo, o movimento de um trem sobre um trilho. Né? Então, um trem que anda sobre um trilho, ele pode se movimentar apenas sobre o trilho, claro, em um sentido ou em outro sentido. Né? Então, eu tenho aqui uma trajetória qualquer e a gente diz que o objeto que está em movimento ele só se move sobre essa trajetória. Então, um exemplo é o trem sobre o trilho, ou então um carro sobre uma rodovia, né? O carro sobre a rodovia é a mesma coisa, ele só pode andar pela estrada. Então, as posições, a velocidade, tudo é medido em relação a essa trajetória. Então, só lembrando, nós definíamos, né, a posição zero, que é o referencial, né? Lembrando que isso aqui é o referencial, tá aqui, né? E você mede as posições aqui em metros ou quilômetros, né? Você escolhe uma unidade e você vai medindo posições, que são distâncias, na verdade, tomadas sobre a trajetória em relação a este referencial. Então, você pode marcar posições aqui, né? Então, o objeto que está em movimento, vou colocar aqui a partícula, né? E coloca uma bolinha, mas a bolinha, lembrando, ela pode representar o objeto que for. Ela só pode se movimentar sobre a trajetória. Então, digamos que aqui nós temos a partícula A. Né?
como é que a gente poderia descrever a velocidade da partícula A? Na verdade, a velocidade escalar instantânea. A gente vai chamar aqui de VA. Eu posso dizer que VA é, por exemplo, 2 metros por segundo. Tá? Ou seja, significa que a cada segundo, né, mantendo essa velocidade, a partícula A vai percorrer 2 metros. Eu sei que ela está indo para a direita porque a velocidade é positiva. Né? Vocês lembram lá, quando a velocidade é positiva, o objeto está andando no sentido aqui da trajetória. Se eu tivesse uma outra partícula aqui, a partícula B, digamos aqui nesta posição, né? Então eu poderia dizer que a partícula B, ela teria um valor de velocidade instantânea, vou colocar aqui VB, por exemplo, igual a menos 1 metro por segundo. É negativo por quê? Porque ela está voltando, né? Ela está diminuindo sua posição à medida que o tempo passa. Ou seja, a cada segundo, a posição da partícula B diminui 1 metro. Tá? Isso que significa esta velocidade negativa. Mas você nota que ambas as velocidades, elas são descritas apenas por um valor numérico. Deixa eu colocar aqui. Então é um número, né? Um número e uma unidade de medida. E é assim que nós escrevemos as grandezas escalares, sempre com um número positivo ou negativo e uma unidade de medida. Né? Notem que eu não preciso dizer qual é a direção da velocidade, nem qual é o sentido da velocidade. A direção está implícito, né? Que a direção é sobre a trajetória. E o sentido é dado pelo sinal da velocidade. Então pode ser no sentido do aumento das posições, em que a velocidade é positiva, ou no sentido oposto, em que a velocidade é negativa, como acontece para a partícula B. Então aqui nós temos a descrição da cinemática escalar. Né? Então essas grandezas aqui que eu estou definindo para vocês, por exemplo, são chamadas de velocidade escalar instantânea. Então o tratamento escalar, o tratamento da cinemática escalar, ele é muito bom para descrever movimentos em uma dimensão. Mas quando, por exemplo, a partícula A resolve tomar uma outra trajetória, para cá, por exemplo, como que eu vou medir as posições nessa outra trajetória em relação a esse referencial? Qual que vai ser o procedimento que eu vou adotar? Então tudo isso a gente vai ver a partir de agora, na cinemática vetorial. Mas antes de entrar, de fato, na cinemática vetorial, a gente vai ter que entender primeiro o que são vetores. Né? A gente vai usar os vetores aqui para descrever essas grandezas, então é necessário a gente entender o que são vetores. Tá? Então vamos lá. Vetores. O que são vetores? Vetores são elementos matemáticos que são utilizados na representação de grandezas, né? Grandezas vetoriais, ou seja, grandezas que possuem amplitude, que tem a ver ali com um valor numérico, né? Mas a gente pode chamar também de módulo ou intensidade, e também possui uma orientação. Então, um exemplo que eu dei agora há pouco para vocês, eu falei que a minha casa fica a uma distância de 4 km em relação ao colégio. Significa o quê? Que a amplitude da grandeza deslocamento, né, o deslocamento que eu realizo, a amplitude dessa grandeza é 4 km. A orientação, aí eu tenho que apontar o dedo, tenho que mostrar, direção leste-oeste, sentido leste, direção norte-sul, sentido norte. Eu tenho que dar uma orientação. Se eu não der essa orientação, vocês não têm como chegar na minha casa, não tem como eu determinar a minha posição agora em relação ao colégio. Tá? Então eu preciso de todas essas informações para descrever uma grandeza vetorial. Então a gente vai usar os vetores. Vamos entender como que a gente vai representar um vetor. Né? Um vetor, ele é representado por uma seta, né? Por uma flecha, como vocês estão vendo aqui. Então digamos que eu esteja representando uma grandeza vetorial G, uma grandeza qualquer, uma grandeza genérica. Né? Então, primeiro, para representar a grandeza, para dizer que é uma grandeza vetorial, a gente coloca sobre o símbolo uma flechinha, uma seta.
para a direita. Isso aqui é um símbolo, pessoal. O fato dela estar apontada para a direita não tem nenhuma relação com o fato do vetor apontar para a direita. Tá? Isso aqui é um símbolo, é um acento, assim como tem um acento circunflexo, acento agudo. Ele simplesmente vai denotar uma grandeza vetorial. Tá? Então eu tenho uma grandeza G. Então olha só, o vetor ele tem todas as características úteis para representar a grandeza vetorial. Primeiro, a amplitude vai estar representada no comprimento do vetor. Então, quanto mais comprido é o vetor, mais intensa é aquela grandeza. Tá? Então, a gente pode usar isso para comparar, por exemplo, duas grandezas vetoriais, para dizer qual que tem maior intensidade. A gente pode fazer essa representação no tamanho do vetor. Ele tem uma direção que é dada ao longo do vetor e ele tem um sentido. Então vamos dar uma olhada para esse exemplo, quais são aí a direção, o sentido e a intensidade. Né? Então começando, a direção, né? A direção aqui para usar como referência, né? Eu coloquei dois pontos A e B e defini um segmento de reta. Então nota que o vetor ele está exatamente sobre esse segmento de reta AB. Então esta é a direção do vetor G. Em um outro exemplo, eu poderia ter colocado o vetor G exatamente sobre o eixo X de um plano cartesiano. Aí a direção do vetor G seria a direção X, né? Ou então a direção Y. Né? Então eu sempre posso definir uma direção para o vetor. Qual é o sentido? Né? O sentido aqui é de A para B. Né? Então você nota que o vetor ele está apontando do ponto A para o ponto B. Ele poderia também estar apontando do ponto B para o ponto A. Né? Então, lembrando, para cada direção, sempre é possível definir aí dois sentidos. Tá? Então, temos aí a direção e o sentido. Agora, vamos ao módulo, né? O módulo amplitude. O módulo do vetor, né? Como eu disse, ele está ligado ao comprimento do vetor. Então, a gente simboliza o módulo, né? O comprimento, representando a grandeza sem o símbolo de vetor. Então eu tiro a setinha aqui de cima, coloco apenas o símbolo da grandeza. Então isso indica o módulo, né, o módulo do vetor G. Tá? Lembrando que essas duas barras aqui indicam o módulo. Né? Só para fazer um parênteses, módulo, né, pessoal? Você pode tirar o módulo de um número ou o módulo de um vetor. O módulo de um número é o valor absoluto do número, ou seja, o valor sem sinal. Deixa eu colocar aqui rapidinho, só para vocês terem uma referência, né? Eu já avançar aqui. Então você pode ter um módulo de um número, né? Por exemplo, o módulo do número 1. O módulo do número 1 é 1. Né? O mais 1, eu tiro o sinal aqui e fica apenas 1. O módulo de menos 1 é 1 também. Né? Eu deixo de lado o sinal e eu sei que o valor absoluto aqui é 1. Então, o módulo de um número é o valor sem sinal. Agora, o módulo de um vetor está ligado à sua intensidade. Tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui, lembrar daquela lancha que eu mostrei para vocês, né? Vamos supor que eu esteja aqui com a lancha e tal, e eu vou representar para esta lancha aqui em movimento, eu vou representar a sua velocidade instantânea. Tá? Então, a velocidade da lancha, ela é representada por um vetor, né? A gente vai ver depois, vai chamar aí de velocidade vetorial instantânea. Então a gente representa aqui a velocidade, né, desta maneira, usando um vetor, sendo que a direção e o sentido do vetor velocidade aponta exatamente, né, para a direção e sentido do movimento da lancha naquele instante. Então aqui está a velocidade da lancha. Né? Então a velocidade da lancha ela tem um valor que é dado ali no velocímetro, né, do veículo, e é dada aqui também por uma direção e um sentido, no caso a direção do vetor e o sentido do vetor. Mas se eu estou interessado apenas na intensidade dessa velocidade, ou seja, o valor numérico, eu escrevo assim, V é o módulo da velocidade vetorial, ou seja, o valor absoluto da velocidade vetorial, e digamos que a leitura ali do velocímetro de 60 km por hora. Então a gente representa dessa maneira apenas o valor numérico e a unidade como sendo o módulo do vetor. Eu não posso dizer, por exemplo, que V vetorial é 60 km por hora. Essa maneira de escrever
ela está errada, né? Porque eu estou representando uma grandeza vetorial e eu não posso descrever uma grandeza vetorial da mesma maneira que eu descrevo uma grandeza escalar, como eu mostrei aqui para vocês, né? Então a grandeza vetorial não pode ser escrita dessa maneira, mas quando eu falo especificamente do módulo, né, um módulo da velocidade, eu posso escrever dessa maneira sem problemas, tá? Então só lembrando aqui, nós temos o módulo, né, a intensidade, também posso chamar de intensidade, valor absoluto, são vários nomes, né? A gente pode deixar várias maneiras de escrever, valor absoluto ou amplitude. Então, amplitude, módulo, o que eu vou mais usar aqui para vocês é módulo e intensidade, essas duas formas. Tá? Mas quer dizer a mesma coisa, né? É o valor numérico da grandeza vetorial. Tá bom? Então é isso, nós podemos representar o vetor dessa maneira, com essas características. Então, só para finalizar aqui, eu estava comentando em relação ao símbolo, né? Então a gente vai colocar essa flechinha em cima da letra, para indicar que a grandeza é uma grandeza vetorial. Tá? Continuando, só quero avançar mais um pouquinho aqui. Eu quero falar para vocês agora sobre o vetor deslocamento. Então, o deslocamento vai ser o primeiro exemplo de vetor que eu vou representar para vocês aqui. Então, digamos, né, eu tenho essa situação aqui em que uma pessoa ela se desloca de um ponto A na cidade, né, uma casa, uma loja, o que for, e ela vai chegar até o ponto B. Existem inúmeras maneiras, inúmeras trajetórias possíveis, né, para a pessoa tomar saindo do ponto A e chegando no ponto B. Ela pode seguir direto, né, no caso andar 4 quadras e 3 para cima, ou então 3 e 4, ou então ela pode ir costurando, né? Ela pode seguir vários caminhos. Digamos que ela encontrou o seguinte caminho, né? Ela se deslocou 4 quadras na direção leste-oeste, sentido leste, e 3 quadras na direção norte-sul, sentido norte, aqui. Então, se ela seguiu esse caminho, ela chegou no ponto final, que é o ponto B. Mas para representar o vetor do deslocamento, a gente vai representar um vetor que começa no ponto A e que termina no ponto B. Então, sempre vai ser assim. O vetor de deslocamento começa no ponto inicial e termina no ponto final. O mais interessante disso tudo é que não importa a trajetória tomada, sempre o deslocamento vai ser dado por um vetor dessa maneira, que começa no ponto inicial e termina no ponto final. Então esse aqui é o vetor deslocamento. Não se preocupem, a gente vai entrar em mais detalhes mais à frente sobre o vetor deslocamento. Aqui é só para a gente conhecer mesmo, né? O primeiro exemplo de vetor que eu estou mostrando para vocês. A gente vai utilizar ele para tratar aí de outras características, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. O vetor deslocamento, tá? Como eu disse, ele não depende da trajetória, apenas do ponto inicial e do ponto final. Então você pode seguir, né, nesse caso aqui, do ponto inicial A até o ponto B, seguindo essa trajetória pontilhada. Você poderia seguir uma outra trajetória aqui na cor verde, né? Uma outra trajetória possível, sendo que você tem o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final. E para ambos os casos, o deslocamento vetorial é dado por um vetor que começa no ponto A e termina no ponto B. Tá? Então isso que é o mais interessante, né? O vetor de deslocamento independe da trajetória. Só um detalhe, pessoal. A distância percorrida ao longo da trajetória, do ponto inicial até o ponto final, é o que nós conhecemos como deslocamento escalar, né? O ΔS. Não sei se vocês estão lembrados do ΔS, né? Posição final menos a posição inicial. Então ele sempre é tomado sobre a trajetória. Deixa eu voltar naquele exemplo, só para a gente comentar rapidinho aqui. Tá? Então, deixa eu pegar aqui mais para o lado, só para fazer um exemplo rápido aqui com vocês. Então imagina lá que você tem a trajetória, né? A trajetória medida em metros. Aqui está a origem. Aí se marca aqui algumas posições, né? Então vamos lembrar como que era o deslocamento escalar, tá? Então digamos assim, que
que a partícula ela se encontrava aqui na posição 2 metros no instante t1. Tá? Então você coloca aqui t1, a posição ocupada, né, é S1 igual a 2 metros. Né? A posição escalar, né, a posição ocupada pela partícula é 2 metros. E digamos que essa partícula se desloque para a posição 6 metros e ela vai chegar lá num outro instante t2. Eu posso dizer que T1, sei lá, vale 1 segundo e que T2 vale 3 segundos. Pouco importa, tá? É só para exemplificar. Então aqui nós temos a posição S2. S2 igual a 6 metros. Né? O que é o deslocamento escalar? O deslocamento escalar ΔS é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Né? Então, colocando os valores que nós temos aqui, vai dar 6 menos 2. O deslocamento escalar aqui é de 4 metros. E esses 4 metros são medidos ao longo da trajetória. Né? Então, a partícula sai aqui da posição 2, vai pelo 3, pelo 4, 5 e 6. Se você for ver, a distância percorrida aqui, né, que é o módulo do deslocamento escalar, é exatamente igual, né, à distância percorrida sobre a trajetória. Né? A partícula percorreu, de fato, 4 metros aqui na trajetória. Então, esse é o deslocamento escalar. Se eu representasse para esse exemplo o deslocamento vetorial, eu teria um vetor que começa no ponto inicial e termina no ponto final. Tá? Então, você teria aqui o vetor D. Né? Para esse exemplo, o vetor D. Em geral, pessoal, o deslocamento escalar ele é maior que o módulo, ou seja, o comprimento, né, a amplitude e o comprimento do vetor de deslocamento. Por quê? Porque o vetor de deslocamento ele sempre mede uma distância em linha reta. Né? É sempre a menor distância entre dois pontos no plano, uma distância em linha reta. Enquanto que o deslocamento aqui escalar é sobre uma trajetória qualquer, não necessariamente uma reta, né? Uma trajetória pode ser curva, pode ser uma circunferência, a trajetória que for. Então, em geral, ela vai ter um comprimento maior, como eu estou colocando aqui, um comprimento maior do que o módulo do deslocamento vetorial. Tá? Então, isso é importante que vocês já vejam agora, a gente vai relembrar isso mais à frente, mas eu só estou adiantando aqui para vocês. Agora, estamos perto de encerrar aqui, só para analisar um caso com vocês, que é o seguinte, vamos dar uma olhada nessa situação. Você tem aqui uma partícula que se desloca do ponto A para o ponto B, seguindo uma trajetória qualquer. Então, para esse deslocamento, né, ela vai realizar, na verdade, um deslocamento vetorial que é dado aqui por esse vetor DAB, né, que começa no ponto A e termina no ponto B. E se ela segue o seu caminho, passando por B até C, eu posso definir um outro vetor, que é o DBC, que é o deslocamento do ponto B para o ponto C. Então, olha só, o deslocamento total que foi realizado de A para C, ele foi representado por dois vetores, o DAB e o DBC. Mas, como você já deve imaginar, né, eu poderia definir um terceiro vetor para descrever toda a trajetória da partícula, ou seja, todo o caminho realizado, que é o DAC, ou seja, o vetor começa no ponto A e termina no ponto C. O que eu quero que vocês entendam é que esses dois vetores juntos são equivalentes a esse vetor aqui. Tá? Então há uma equivalência em eu representar dois vetores para indicar o deslocamento vetorial ou então eu representar um único vetor. Como há esta equivalência, eu posso dizer que o vetor DAC ele é a soma vetorial dos vetores DAB e DBC. Tá? A gente tem que ver isso aqui é uma soma vetorial. De cara você pensa, poxa, não faz muito sentido, né? O DAB e o DBC, se eu somar os comprimentos, obviamente o comprimento vai ser maior que o DAC. De fato, vai ser maior. Só que o deslocamento vetorial, ele não segue uma regra tão simples na hora de fazer uma soma. Na verdade, a soma de vetores ela não é tão simples como a soma de números, de escalares.
tá? Então ela tem algumas regras que a gente vai tratar aqui, né? E a gente vai tratar então no próximo vídeo que eu vou trazer para vocês, né? Para tratar aí da soma de vetores. Eu vou explicar para vocês o método do paralelogramo, né? A chamada regra do paralelogramo e a regra do trapézio, tá bom?